Fala pessoal, tudo bem com vocês? Roger Santos aqui e eu estou muito feliz em ter você de volta para mais um vídeo. E hoje nós vamos fazer um assistente virtual para ler notícias para nós. Bom, e como eu já falei para vocês em diversos vídeos, eu sou preguiçoso e eu automatizo tudo que eu posso, sabe? Sempre que eu vejo alguma oportunidade, alguma coisa onde eu estou gastando tempo, onde eu posso criar um robô para poder fazer isso para mim, eu vou lá e automatizo, tá? Meu pensamento é, por que eu vou gastar horas por dia procurando notícias, lendo notícias, se eu posso escravizar uma máquina para poder fazer isso para mim, sabe? Ei, eu estou escutando isso, desse jeito vou ter que falar pro Roomba parar de limpar sua casa. Não vai fazer isso não, faz isso não, não. Deixa o Roomba quieto. Bom, então antes que comece a treta aqui, senta o dedo no like aí e bora pro vídeo. Bom, como a ideia aqui é poupar tempo, o que eu pensei, tá? Como conseguir notícias relevantes do mercado de tecnologia todos os dias para poder ser lida por esse assistente virtual, tá? E na hora eu lembrei da newsletter do Philippe Deschamps, tá? Que como ele mesmo define, que é um sushi de notícias, sabe? Aquela porçãozinha pequena que você consegue comer, pegar aquela peça inteira, colocar ela inteira na boca e tá ali, tá satisfeito. Bom, e se vocês ainda não conhecem a newsletter do Philippe Deschamps, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Para vocês irem lá e se inscreverem, porque é sensacional, tá? Eles fazem todo o trabalho de pesquisa e curadoria, selecionando as notícias mais importantes de tecnologia do dia e te manda um e-mail mastigadinho, tudo resumidinho, tudo bonitinho, só o texto, só o que você precisa receber daquela informação para você durante o dia ali. Se você tiver mais interesse e querer saber mais detalhes, você vai atrás de detalhes depois, tá? Então, dá uma olhada no link aí, se inscreve no newsletter que é, ó, delicinha. Bom, então vamos aos requisitos desse robô que nós vamos criar, tá? O primeiro requisito é utilizar Python, tá? Nós vamos utilizar Python porque a ideia ainda é fazer com que vocês que fizeram um curso, que estão começando, ou quem ainda não fez, o link do curso de Python gratuito aqui, curso básico de Python que eu fiz aqui no canal, 14 aulas, 4 horas e meia, quase 5 horas de curso aí. Clica no link ali, vai na descrição, dá uma olhada, faz esse curso aí que é bem maneiro, tá? Então a ideia é utilizar os conhecimentos que nós adquirimos durante esse curso, tá? Então é usar Python básico, não mais que isso, para poder fazer esse robô. E o segundo requisito é que esse código seja um código pequeno, curto, por exemplo, não tenha mais do que 40 linhas, sabe? Seja um código pequeno e simples, porque eu fiz um vídeo anterior do bot de trading ali, que teve ali, acho que sei lá, 100, 120 linhas de código, e o pessoal, algumas pessoas comentaram, acharam que ficou complexo para quem ainda está começando, tá? Apesar de nós termos utilizado só os conceitos básicos do Python, o código ainda ficou um pouco mais complexo. Então a ideia desse robô é ele ser simples, rápido, no máximo 40 linhas, e é isso aí, beleza? Bom, e aí vamos ao que nós precisamos fazer, tá? A primeira coisa é conectar no Gmail, pegar esse e-mail que o Philippe Deschamps manda diariamente pra gente lá com todas as notícias e ler esse e-mail. Então tem que conectar no Gmail e conseguir buscar um e-mail de lá, tá? O segundo requisito é ler esse e-mail e transformar ele em texto, tá? Porque o e-mail vem em formato HTML e tal, então a gente precisa limpar esse e-mail e pegar só o filé, só o texto desse e-mail para que o nosso assistente possa ler isso para nós, tá? E o terceiro é um assistente, tá? A minha ideia é utilizar o speech do próprio sistema operacional do Windows, que tem a Cortana, do Linux, que tem alguns open source, e do Mac, que tem a Siri. Então é utilizar esse leitor para que ele possa ler esse texto para nós, tá? Bom, então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ir lá no e-mail, vamos configurar o nosso e-mail para que a gente possa conectar nele via nosso código em Python e buscar esses e-mails, tá? Para isso você precisa ter o IMAP habilitado no teu Gmail. Você vai entrar nas configurações do teu Gmail, vai lá em encaminhamento POP e IMAP e lá você vai ter as opções de ativar o IMAP, tá? O IMAP é o protocolo de comunicação que nós vamos utilizar para o Python conectar no nosso servidor de e-mail e buscar esses e-mails, tá? Então você precisa ter ele habilitado para que isso funcione. Feito isso, outra coisa que eu quero fazer, eu não quero que esse nosso robô ele fique varrendo a nossa caixa de entrada. Então o que eu vou fazer? Nós vamos aqui criar um marcador dentro do Gmail, ou se você utilizar outro sistema de e-mail, vai utilizar pasta ou a nominação que for, mas enfim, vamos criar um marcador aqui com o nome Deschamps e vamos criar um filtro também de e-mail para jogar todos os e-mails que chegarem da newsletter para dentro dessa pasta ou desse marcador, no caso do Gmail, tá? E aí nós vamos ler todo o conteúdo dentro dessa pasta. Bom, beleza, então agora vamos ao nosso código, tá? O código, como eu falei, a ideia é que ele seja bem simples, não pode passar de 40 linhas, tá? Então para começar, a primeira coisa para nós podermos conectar no servidor de e-mail, nós vamos utilizar uma lib em Python, que ela se chama IMAPlib. Então primeiro nós vamos importar a IMAPlib, que ela é uma lib que já está dentro da biblioteca do Python, então você não precisa fazer o pip install dela, tá? Ela já vem junto com a tua instalação do Python. Se ela não vier, você pode fazer a instalação também, sem problema algum, tá?
Feito isso, agora nós vamos criar algumas variáveis, tá? Primeiro a variável de host, que é a variável do nosso servidor, e segundo, a variável de porta, tá? Então, a variável host vai receber imap.gmail.com e a porta vai ser a porta 993, que é a porta padrão, tá? Para você conectar no protocolo IMAP. E aí agora eu preciso passar minhas credenciais. Tem as credenciais aqui, user e password, né? Que é usuário e senha, que são duas variáveis que eu vou criar aqui. Só que para que vocês não vejam meu usuário e senha aqui, eu vou criar um novo arquivo aqui e vou importar ele, tá? Então eu vou criar um arquivo credentials aqui, credentials.user para o meu usuário e credentials.password para minha senha, tá? E vou jogar dentro dessa pasta e vou também aproveitar e já vou fazer um import aqui em cima. Bom, e agora nós vamos criar o nosso IMAP server, tá? Para que a gente crie o nosso IMAP server, nós vamos criar ali uma variável server e aí dentro dela nós vamos chamar IMAPLib, que é a nossa biblioteca, e vamos passar IMAP for SSL. Ele vai utilizar um certificado de segurança para poder fazer essa conexão, por isso que nós estamos utilizando o SSL, tá? Aí você vai passar o host e a porta como parâmetro, tá? Beleza, feito isso, agora nós já temos o nosso servidor, nós sabemos qual que é o servidor que nós temos que conectar. E agora nós temos que passar o usuário e senha e fazer o login nesse servidor. Então para isso vamos fazer aqui um server.login e vamos passar aquelas credentials que nós criamos, tá? Então vai ser o usuário, né, o user e o password aqui. Feito isso, nós estamos logados dentro do nosso Gmail, tá? E aí, aqui pode ter um detalhe, a hora que você executar esse login aqui, pode ser que ele dê um erro. Se ele der um erro de senha, provavelmente é porque você está utilizando uma autenticação em duas etapas. E aí, nesse caso, você vai precisar criar uma senha para aplicativo, que eles chamam, tá? E para isso eu vou deixar o link aqui na descrição, caso não funcione, tá? Que aí, nesse caso, você não vai utilizar a sua senha que você utiliza no dia a dia para você conectar no teu e-mail, você vai utilizar essa senha que você vai gerar nesse link que eu mandei aqui. Bom, feito isso agora, nós estamos dentro da nossa index, tá? Nós estamos dentro da inbox, né? Da caixa de entrada do nosso e-mail, tá? E nós queremos ir para dentro da pasta ou do marcador, no caso do Gmail, que nós criamos, o marcador Deschamps. Então nós vamos fazer aqui um server.select e vamos passar o nome do marcador, né? No nosso caso aqui é o marcador Deschamps, beleza? Bom, agora feito isso, nós já estamos dentro da pasta que nós vamos utilizar para poder buscar os e-mails. Nós precisamos fazer agora uma busca dentro dessa pasta e buscar os e-mails que nós queremos, tá? E aí, também dentro dessa nossa lib do IMAP, nós podemos utilizar um server.search, passando alguns parâmetros aqui. O primeiro você passa none, que é por padrão, que esse aqui é o charset. Nós vamos resolver o charset depois, então deixa ele assim none. E aí o segundo parâmetro aqui, que é o filtro que você quer utilizar. Você pode passar por todos, por lidos, por não lidos, com anexo, enfim. Tem diversos filtros que você pode passar aqui. No nosso caso, nós queremos os não lidos, tá? Então aí você vai passar aí entre parênteses unseen. Beleza, agora nós varremos nossa pasta aqui por e-mails, tá? Ele ainda não pegou todos os dados do e-mail, ele só varreu e viu se tinha e-mails ali e trouxe para você uma lista, tá? Só que aí tem um trickzinho dentro dessa lista, porque ao invés de ele retornar a lista com, sei lá, se tem 3 e-mails, uma lista com 3 itens, 1, 2 e 3, para você poder fazer um loop nesse item, ele traz uma lista com um dado dentro, e dentro desse dado ele tem os dados quebrados ali, 1, 2 e 3. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar ele da lista, então vamos pegar aqui data 0, tá? Dentro do nosso for, do nosso loop, e vamos fazer o split dele, ou seja, nós pegamos data 0, que vai estar o dado todo com e-mail 1, 2 e 3 ou 4, quantos e-mails forem, e aí vamos fazer o split para quebrar, ele vai quebrar por espaço ou caractere vazio, tá? Então ele vai quebrar isso e vai trazer pra gente, vai montar uma lista de volta pra gente com os dados com cada um dos e-mails sendo um dos itens, tá? E aí nós vamos fazer a próxima etapa, que é o fetch do e-mail, tá? Fazer o fetch do e-mail, basicamente é você pegar a gente vai passar o ID desse e-mail, vai utilizar essa lib que nós estamos utilizando aqui do IMAPLib e vamos fazer o fetch nele, e aí ele vai trazer todos os dados do e-mail, tá? Não só o conteúdo do e-mail, mas ele também vai trazer título, vai trazer quem foi que mandou, data, enfim, todas as informações, cabeçalho, todas as informações do teu e-mail dentro desse fetch, tá? E aí a gente vai precisar filtrar isso para que a gente possa pegar só o conteúdo que é o que a gente quer para ser lido nesse detalhe, tá? Então beleza, vamos lá então, vamos fazer aqui. Primeiro a gente passa aqui um status, da mesma forma que a gente passou anteriormente ali, tá? Eu acabei esquecendo de explicar, mas o status aqui, o método search, na verdade praticamente todas as funções e métodos dentro dessa lib, ela retorna, o retorno dela são duas variáveis, tá? É o status, que é se ele retornou sucesso, erro ou alguma coisa, e a segunda variável que é o conteúdo do que você buscou. No caso do search, era o conteúdo de quantos e-mails tinha ali, e agora no caso do fetch ele vai retornar os e-mails em si, tá? O conteúdo em si. Beleza? E aí para fazer isso, o que a gente vai ter que fazer, tá? Como o e-mail ele vem codificado, nós precisamos decodificar ele, tá? Passando qual que é o protocolo de codificação que ele utiliza. Então, por padrão, o Gmail utiliza o protocolo de mensagens como RFC 822, tá? Então a gente vai passar aqui server fetch, número que é a variável aqui que ele está retornando dentro do item do nosso for, e aí o segundo parâmetro que é o protocolo que a gente está utilizando, que é o RFC 822, tá bom? E aí beleza, feito isso ele vai retornar pra gente um data com todos os e-mails que ele retornou ali, né? Na verdade, para cada um desses itens ele vai retornar o e-mail e, como eu falei antes, ele vai retornar tudo sobre aquele e-mail, tá? Cabeçalho, título, descrição, data, enfim, todas as informações daquele e-mail.
E aí, para que a gente possa pegar só o filezinho, só o conteúdo, que é o que a gente quer, a gente vai ter que passar data 0, tá? Que é para pegar o primeiro item desse e-mail, então ele vai trazer uma lista, então o primeiro item da lista ele vai trazer o conteúdo do e-mail e também ele vai trazer algumas outras coisas além do conteúdo. Então a gente vai passar data 0, dentro do data 0 a gente vai passar o 1, ou seja, o data 0 a gente vai pegar o item 0 da lista, e aí dentro esse item 0 da lista ele é uma outra lista com várias informações dentro. E aí a gente vai passar 1 porque a gente quer o segundo item dessa lista, né? Que ele começa no 0, 0 e 1. Então, feito isso, passando 1, a gente vai ter a nossa mensagem de e-mail. Bom, e agora se nós temos tudo certo, a gente executar aqui, ele vai retornar pra gente todo o conteúdo de texto daquele e-mail, tá? Bom, e ele retornou aqui, só que, como vocês podem ver, ele não tá só o texto, tá? Ele tá retornando esse conteúdo em formato em HTML, tá? E para isso a gente agora vai ter que fazer um parse, vai ter que limpar esse texto aí e pegar só o filezinho, que é só o texto que a gente quer, tá? Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai utilizar uma biblioteca que eu já comentei em vídeos anteriores lá no treinamento de Python, que é a biblioteca Beautiful Soup, tá? A Beautiful Soup ela é basicamente um parser que ele é usado para você limpar, né? Você buscar e limpar dados e conteúdos HTML e XML, tá? Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai passar esse texto para dentro da Beautiful Soup. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos fazer um import, fazendo aqui um from bs4 import Beautiful Soup para poder importar o Beautiful Soup. Se você não tem o Beautiful Soup instalado no teu Python, então você precisa fazer um pip install Beautiful Soup ou criar um requirements.txt ali e fazer o pip install de todos os requirements para essa aplicação, tá? No meu caso eu já tenho ela instalada aqui, eu não preciso fazer isso. Bom, e agora feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um soup, tá? Então a gente vai passar aqui criar variável soup igual a Beautiful Soup, vai passar como markup o texto, né, o conteúdo que a gente quer, e como feature o LXML, tá? Eu tô passando como feature o LXML porque eu tentei não passar nada, ele tava retornando o erro, ele retornava o conteúdo para mim, mas ele dava um erro. Se eu passava HTML ou XML, ele dava erro também, tá? E eu dei uma pesquisada na internet e para e-mail eles recomendam que você use esse LXML que ele resolve o erro, tá? Não sei qual que é a mágica que ele faz por trás, para ser honesto com vocês, então só estou usando aqui e ele parou de acontecer o erro e trouxe certinho pra gente aqui. Bom, e agora nós transformamos aquele conteúdo de texto, essa variável que nós tínhamos ali, email message, que era um texto, para dentro de um soup, tá? Então ela é um Beautiful Soup agora, então agora a gente pode usar as funções do Beautiful Soup para poder navegar e buscar informações dentro desse conteúdo HTML, tá? Então, agora o que a gente tem que fazer? Nós temos que voltar no e-mail lá e descobrir uma tag que seja relevante para esse e-mail. Então a gente vai entrar aqui no e-mail da newsletter do Philips Deschamps aqui, vamos fazer um inspect numa parte do texto aqui e vamos ver o que a gente pode utilizar. Bom, vocês podem ver aqui que ele está tudo dentro de uma tabelinha, tá? De uma table. Então a gente pode utilizar o TD, que o TD padrão ele vai pegar todas as informações. Então vamos testar aqui com o TD. Então para poder fazer isso a gente vai fazer o quê? Vamos criar uma nova variável news aqui, fazer um igual soup.findAll, tá? Vai buscar todos com a tag que eu passar. Então, find all e o parâmetro que eu vou passar vai ser a tag td. E aí eu passo 0 para ele poder pegar o primeiro, tá? E retorno o texto. Por que eu retorno o texto? Porque nesse caso aqui eu tô pegando o TD, mas dentro do TD aqui vocês podem ver que eu tenho parágrafo, vocês podem ver que também dentro do TD ele tem o strong para deixar em negrito, então eu preciso remover tudo isso, deixar ele limpinho para pegar só o texto mesmo. Então eu dou um ponto text, ele vai retornar só o texto para mim e vai jogar para dentro dessa variável news. Bom, e agora nós já extraímos o texto aqui, só que ele ainda está encodado. Vocês podem ver que ele tem esses caracteres estranhos aqui. Ele está encodado no formato MIME, Multipurpose Mail. Eu não lembro exatamente qual que é o significado desse acrônimo, tá? Mas enfim, é um formato que ele vem encodado de formatos de e-mail, tá? Padrão. E aí nós vamos decodificar isso. Para decodificar isso, nós vamos utilizar outra lib, porque como eu falei, eu sou preguiçoso, eu não vou fazer isso do zero. Bom, e a biblioteca que nós vamos utilizar aqui é a QoPre, tá? Que é a Quotation Print, se eu não me engano. E aí, essa biblioteca também ela não está dentro do Python, você vai precisar fazer o pip install dela. Eu já tenho ela instalada aqui, mas você vai precisar instalar, caso você ainda não tenha, tá? Então vamos fazer o import da QoPre aqui. E aí, para fazer isso, nós vamos fazer duas etapas, tá? Primeiro, que é decodificar o MIME por formato legível, tá? E a segunda etapa é pegar esse conteúdo decodificado e converter ele para UTF-8 para ele resolver todos os problemas de acentuação e todos os problemas que a gente tiver nesse conteúdo ainda, tá? Então vamos fazer aqui. Passa a variável UTF, QoPre.decodestring e passa o conteúdo, tá? Feito isso, eu passo o conteúdo e eu vou ter dentro da minha UTF esse conteúdo decodificado. Ele já vai estar ali decodificado bonitinho, não vai ter mais esses igual C3, igual C7, enfim. E agora o que a gente precisa fazer agora é fazer o decode dele para o UTF-8. E aí é simples, o próprio Python você consegue fazer o decode, então você faz um tf.decode e passa ali o formato UTF-8 e ele vai retornar para você o texto, lindo, magicamente. E é isso que a gente precisa, tá? Esse é o texto bonitinho aqui. Agora, se a gente fez tudo certo, executar aqui, ele vai retornar
do jeito que a gente precisa. Vamos lá? Bom, e é isso aí, tá lá, tá certinho, tá com acento, tá tudo certinho, agora a gente precisa fazer com que o nosso speech leia isso. Bom, e para isso nós vamos utilizar também outra biblioteca, tá? A lib é pyttts-x3, tá? Que é Python Text to Speech. X3 aqui é ela que nós vamos utilizar. Então beleza, a gente faz isso, fez o import dela e agora vamos começar a configurar o nosso speech. Feito isso, agora a gente vai criar a nossa engine, que é o nosso assistente, tá? Então vamos criar aqui uma variável engine igual pyttts-x3.init, que a gente vai inicializar esse agente, tá? E aí a gente vai passar algumas propriedades para ele, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir quais são as vozes que nós temos dentro do nosso sistema operacional, tá? No nosso caso aqui, se eu executar com a voz padrão, ele vai retornar em inglês, porque meu Windows está em inglês, tá? Se você só tem o português, aí você não precisa se preocupar com essa etapa. No meu caso, como eu preciso descobrir qual que é a voz aqui, na verdade eu já sei qual que é a voz, mas eu preciso buscar essas vozes dentro dessa minha biblioteca, tá? Então eu vou fazer aqui a variável voices e dentro dela eu vou passar aqui um engine.getPropertyVoices, tá? E ele vai retornar para mim uma lista de vozes, tá? No meu caso, eu sei que eu tenho aqui 3 vozes diferentes. Eu tenho a primeira, que é o inglês padrão, eu tenho a segunda, que é o inglês internacional, que são as duas linguagens que eu estou utilizando primariamente, e o terceiro eu tenho a português, que é onde ele vai conseguir ler para mim isso em português, tá? Então, nesse caso, eu vou fazer aqui um engine.setPropertyVoice e passar o voices 2, né, que é a terceira linguagem que eu tenho aqui. Isso é no meu caso, tá? No caso de vocês, se vocês não passarem, vocês não precisam fazer nem esse getProperty, nem esse setProperty, e executem isso e testem, porque provavelmente de vocês vai funcionar. Se tiver em inglês, aí vocês vão ter que instalar o speech em português e aí sim fazer isso, essa etapa que eu estou fazendo, tá? Bom, beleza, feito isso, outra coisa que nós vamos fazer também é dar uma mexida na velocidade dessa leitura aí, porque a velocidade padrão, a leitura padrão dela é muito devagar, tá? E como a nossa ideia aqui é economizar tempo, vamos deixar ela um pouquinho mais veloz. E aí a gente vai fazer aqui um engine.setProperty também, que é para setar uma propriedade nova, sobrescrever a propriedade padrão, e a propriedade que a gente vai sobrescrever a propriedade rate, tá? E a gente vai setar ela em 250. E agora a gente vai fazer a parte mais maneira, que é fazer um engine.say, que é fazer a nossa assistente dizer o texto, né? Que é todo aquele conteúdo do e-mail que a gente leu. E por último, antes de executar, a gente precisa fazer aqui um engine.runAndWait, que ele vai executar esse comando que a gente passou, esse say que a gente passou aqui, e depois que ele terminar, ele vai esperar por receber outro comando. Bom, isso tudo que nós fizemos aqui até agora, ele tá certo, eu executar aqui, ele deve ler o e-mail pra gente certinho, bonitinho, como a gente deseja, tá? Vamos executar e vamos ver. Notícias que chamaram a nossa atenção nesta quarta-feira. Café pode reduzir volume da massa cinzenta cerebral, as regiões do cérebro envolvidas no controle muscular, percepção sensorial, tomada de decisões e autocontrole, podem ser alteradas pelo consumo regular de cafeína de acordo. Bom, e funcionou e eu achei que ficou muito massa, tá? Então, esse código que nós acabamos de criar aqui, essas 32 linhas, na verdade não chegou nem a 40 linhas, ficou bem tranquilo, bem enxuto esse código. Ela tá disponível num repositório do GitHub que eu deixei aqui para vocês, se vocês quiserem alterar ele, se vocês quiserem utilizar esse código, vocês podem simplesmente baixar e utilizar ele também, tá? Então ele tá no GitHub ali, é só vocês baixarem, o link tá aqui na descrição, beleza? Se vocês quiserem também alterar ele, contribuir com versões novas e melhorias para esse, fiquem à vontade também, que eu vou avaliar os pull requests que vocês mandarem ali e a gente pode ir evoluindo esse robô que a gente criou aqui. E também vale lembrar que nós utilizamos esse cenário de hoje para ler e-mail, mas você pode utilizar isso para qualquer tipo de leitura, para ler e-mail, para ler site, para ler blog, para ler PDF, para ler qualquer coisa que vocês queiram que leia para vocês, tá? Basta vocês adaptarem esse robô. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje aí, tá? E se esse vídeo de hoje foi útil para você de alguma forma, considere se inscrever no canal aí e ativar o sininho das notificações para receber os próximos vídeos assim que eles saírem, beleza? E agora vai ter 2 vídeos aqui na tela para vocês continuarem assistindo meus vídeos. É isso aí. Abraço, pessoal, até o próximo vídeo e tchau!